Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Esté. Esté, no capítulo 1. Toda vez que eu pregar aqui, eu acho que eu vou pregar num capítulo de Esté. Pela minha frequência, daqui a uns 10 anos a gente termina. Vamos começar no capítulo 1. Esté capítulo 1, eu vou ler os 9 primeiros versículos. Assim diz a palavra do Senhor. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidade de Suzã, no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. Por muitos dias, 180 dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidade de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. Havia tecido branco, linho fino e estofas de púrpuras atados com cordões de linho e de púrpuras a argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais de sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que mais uma vez as tuas verdades que foram lidas, elas adentrem nos nossos corações, possam ser aplicadas em nossas vidas. Nos abençoe e tem misericórdia de nós. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, o que nos impressiona nesse mundo? O que nos faz sonharmos acordados, alguma coisa que a gente queira muito, seja algum bem material ou algum cargo, e a gente olha para os outros que têm aquilo ali, que vivem bem aos nossos olhos, e a gente diz assim: ah, se eu pudesse. Todo mundo aqui já deve ter pensado o que eu faria, quantos problemas eu me livraria se eu ganhasse na Mega Sena, se eu tivesse o dinheiro de alguém que ganha nesses jogos. Como seria bom não ter que me preocupar com o dinheiro. Quantos dos brasileiros hoje em dia vivem na aflição de você ver se vai pagar as contas ou não, qual conta você vai pagar primeiro. Como seria bom sair, como seria bom ir ao shopping, entrar nas lojas sem estar preocupado com a sua conta bancária, quanto tem lá, ou sem estar preocupado com o limite do seu cartão constantemente. Para muitos brasileiros, se a gente pensar hoje, carro é um luxo. Se você tem o seu, nem pense em vender, porque para comprar outro está difícil. Você pode até comprar um dinheiro considerável, vender um dinheiro considerável, mas comprar está difícil, sem contar o IPVA, sem contar a gasolina.
E muitas vezes o que é que nós nos deparamos nesse mundo? Quando você passeia pela sua rede social, seja no Instagram ou qualquer rede social, você se depara com pessoas que não se preocupam com isso. Com pessoas que têm tudo isso, que isso não é um problema para elas, e elas ostentam isso, e elas mostram para você, olha, esse problema que você tem, eu não tenho. Eu tenho outros problemas, e elas até compartilham os problemas delas. São problemas que, se você tivesse, você estaria dando graças a Deus. São problemas pequenos comparados aos problemas que nós enfrentamos. E a gente olha para e pensa, se eu pudesse. Sem contar as viagens. Quantas pessoas podem fazer grandes viagens monumentais, e podem ir para vários lugares no mesmo ano. Você só pode ir para um, e olhe lá, nós ficamos restritos a isso, seja por uma questão financeira, seja pelo trabalho. E pare para pensar sobre isso. Geralmente, quem tem uma vida assim, uma vida cheia de cortesias, de passagens de graça, de salas VIPs e regalias, são pessoas que geralmente não precisam de nenhuma dessas cortesias. São pessoas que geralmente poderiam pagar tranquilamente todas essas cortesias, mas elas só ganham cada vez mais. Tem pessoas que vivem vidas sem limitações, e nós temos várias limitações. Então, tem um certo comentarista que ele diz assim sobre o livro de Esté. O livro de Esté começa com uma festa, e com uma festa assim, uma festa monumental, uma festa muito cara, uma festa de 180 dias. Pare para pensar o que é participar de uma festa de 180 dias, o custo de uma festa de 180 dias. Você faz um casamento que dura 3, 4 horas, e você paga horrores. Imagina pagar 6 meses de festa. Essa é a festa que Assuero vai promover, é a festa do rei Xerxes. É o mesmo nome, Xerxes e Assuero. E esse comentarista vai dizer assim como essa festa da Pérsia, a vida é uma festa de ostentação e glória, da qual nós não fomos convidados. É assim que começa o livro de Esté, com luxo, com glória, com uma festa que nós não fomos convidados. Até fomos convidados, mas para entrar nessa festa você tem que deixar a sua identidade de fora. Essa é a cláusula, essa é a condição para você entrar nessa festa. E hoje, nesse capítulo 1 de Esté aqui, nós vamos ver que esse sonho de luxo, de poder, nesse mundo, eles são ilusão. São ilusões. São falsas propagandas de uma vida estável e de uma vida controlada. Na verdade, o que eles são, nós vamos ver que isso não passa de tirania, de vergonha e de incapacidade. E nós vamos ver isso em 3 pontos. Onde nós estamos? Nós estamos na Pérsia. E vamos ver que, em primeiro lugar, a Pérsia pode ser um lugar perigoso. Eu queria compartilhar com vocês aqui o primeiro ponto, o ambiente hostil da Pérsia. Vamos reler aqui os versículos de 1 a 3. Vai dizer assim: nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidade de Susã, no 3º ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e os seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e da Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Essa é uma das histórias mais famosas de Israel. Provavelmente a gente já ouviu falar da história de Esté, seja no departamento infantil, seja porque outra pessoa contou. Eu espero que não tenha sido através de uma novela, porque aí a deturpação é maior.
Mas mesmo num departamento infantil de uma determinada igreja, algumas coisas que são secundárias aqui na história de Esté, elas são muito exaltadas, e algumas coisas e alguns pontos que são principais, meio que eles são deixados de lado quando a gente estuda essa história. Possivelmente você ouviu falar de uma Esté que é perfeita, maravilhosa, magnífica e bem diferente do que de fato ela é. Não é vilanizando Esté de forma nenhuma, ela foi usada por Deus, mas nós vemos aqui a incapacidade dela buscar isso por si só. A gente tem aqui, nas histórias infantis, infelizmente, histórias cheias de cortes. E histórias que não mostram e não chegam nem perto de nós termos um pouco de noção do que significa de fato viver na casa da Pérsia. Mas eu espero que essas exposições elas mudem a nossa opinião. Tudo começa em Suzã. Essa é a cidade no versículo 2 que nos é apresentada. Essa é a cidade do rei, é a cidade principal, é a cidade onde qualquer governante ou príncipe que queira resolver algo com o rei tem que passar, porque é a cidade onde mora o rei. O império medo-persa, substituto do império babilônico, a Babilônia que levou o povo de Deus em cativeiro, agora foi liberto por Ciro, e agora é o império que está dominando nesse momento. Era um grande império, e aqui os versículos vão dizer que ele governava da Índia até a Etiópia. Sozinho, um Assuero governava 127 províncias. E como eu disse no começo, Assuero é o mesmo que Xerxes I, que nós conhecemos na história de Esté, mas os livros de história, eles não mencionam nem um pouco a história de Esté. Eles vão mencionar, nós conhecemos mais Xerxes pelos portões de fogo, a batalha de Termópilas contra Leônidas e os 300. Esse é o Xerxes das guerras médicas. É o Xerxes que vai tentar dominar a Grécia, mas não vai conseguir. Só que a história de Esté se passa antes da batalha de Termópilas. Ela se passa entre Dario e essa batalha de Termópilas. Dario foi aquele que tentou invadir a Grécia pela primeira vez. E depois de um tempo, o seu filho vai tentar. E esse filho é Xerxes I. A história de Esté, como eu disse, começa antes dessa batalha. E por que essa história é útil para nós, irmãos? O que é que essa história de um império que virou pó há tantos anos é importante para nós? E é interessante, é muito interessante você ler, e eu convido você a ler o livro de Esté, esses capítulos. Você vai notar uma coisa que é impressionante. Nós vamos ver Deus executando a sua vontade entre os pagãos. Num contexto aqui que você vai ver que não é um contexto nem um pouco piedoso. A sua vontade, é interessante isso, e o livro de Esté é a prova viva disso. No Antigo Testamento, a vontade de Deus, ela não é só executada dentro da igreja. A vontade de Deus é executada dentro e fora da igreja. Nós não temos a menção de Deus no capítulo inteiro. Não tem a palavra Deus. Deus não aparece aqui. Não aparece aqui na narrativa diretamente falando, mas isso é estranho a gente ver na Bíblia. Mas é assim que começa o livro de Esté. Será que isso de fato vai mudar? Parece que é uma história sem Deus. Por que Esté está na Bíblia? O Deus do livro de Esté, meus irmãos, é um Deus que ele se assemelha muito aos nossos dias. É um Deus que age nos nossos tempos. Ele não é um Deus que se manifesta miraculosamente como no livro de Êxodo, com as 10 pragas, abrindo o mar vermelho, guiando o povo. Não.
Esse aqui é uma aparição discreta comparado aos outros livros da Bíblia. Não é o Deus que, como Jesus, que transforma água em vinho, que ressuscita dos mortos. A vida na casa da Pérsia parece estranhamente sem a presença de Deus, desprovida da presença de Deus, mas apenas parece. Apenas parece. Deus está aqui, Deus está guiando essa história e Ele está usando essa história para executar o seu propósito. Outra grande utilidade da história de Esté e entendermos a Pérsia aqui é aprendermos a sobrevivermos no mundo hostil. Essa é uma triste verdade, nós vivemos numa terra hostil. É claro que viver aqui como cristão é muito melhor, por exemplo, que viver na China, ou na Coreia do Norte, ou no Afeganistão. Ali, de fato, a gente pode considerar como a casa da Pérsia dos nossos dias. Aqui é muito mais tranquilo, mas vamos ver o quanto a Pérsia se parece com os ambientes seculares que muitas vezes nós somos obrigados a frequentar. Existe muita semelhança entre a Pérsia e a vida secular de hoje em dia. Uma sociedade que prega a pós-modernidade, uma sociedade que prega a era pós-cristã, que agora, graças ao conhecimento e à ciência, você está livre das amarras da igreja. Tem um comentarista aqui chamado Mike Cosper, ele vai dizer assim: toda vez que pensamos em exílio na Bíblia, Esté é deixada de lado e nós pensamos mais em Daniel. E de fato, Daniel é fantástico, está sendo até pregado pelo nosso seminarista Vinícius. E Daniel é um manual de como vivermos no exílio. Há muito que se aprender em Daniel, mas qual é a comparação que a gente faz com o livro de Daniel? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram levados para o exílio anos após um coração formado e centrado em Deus, na terra prometida, na lei de Deus. Eles sabiam da lei, eles sabiam manusear a lei. Não é o caso de Esté, não é o caso de Mordecai. Ela nasceu na Pérsia. Não é o nosso caso. Nós nascemos na Pérsia. Nós nascemos aqui, nós nascemos no exílio. Nós nunca estivemos na terra prometida. Só sabemos viver na Pérsia. Toda a nossa referência quando nós nascemos são de pessoas que não amam o Senhor. Nós não nascemos numa nação cristocêntrica ou teocêntrica. Temos que fazer muito esforço para nós não sermos um persa. Nascemos na Pérsia, na grande e influenciadora Pérsia. E você, com uns anos de cristianismo, vai entender como a vida é dura na Pérsia para quem não quer ser um persa. Esse comentarista, o Mike Cosper, ele vai dizer que os persas não eram como os assírios, por exemplo. Os assírios entravam, destruíam tudo e queimavam tudo. Os persas eram diferentes. Eles diziam: olha, vocês podem ter a vida de vocês normal, a gente vai dominar vocês, vai colocar aqui um governante sobre vocês, no território que eles dominavam, mas vocês vão ter que pagar impostos a gente, claro. Nabucodonosor também fazia isso. Israel só foi levada cativa pela rebeldia, de fato, deles, mas isso era um costume antigo. Agora a diferença é que você vai ter que adorar os nossos deuses. Você vai ter que anexar ao seu panteão de deuses os nossos deuses. E isso, para qualquer outra nação, era tranquilo. Não tinha problema. É só a gente adorar os deuses deles também. Como fazer isso em Israel, numa nação monoteísta? Esse é o problema, irmãos, do mundo com a gente. Por que só Jesus é o Salvador? Por que Buda também não é o Salvador? Por que Gandhi também não é o Salvador? Porque a verdade de vocês é a única verdade.
Que coisa mais exclusivista é essa? E de fato, o cristianismo é exclusivo. Nós temos que ter uma única fé, a fé no único Deus, no único livro, e a verdade desse livro é inegociável. É essa a verdade e pronto. Nós não negociamos com a palavra de Deus. Eu disse na EBD na semana passada que não há nada mais inclusivo e mais exclusivo do que o Evangelho. E inclusão é uma palavra polêmica nos nossos dias, mas o Evangelho é inclusivo no sentido de não fazer acepção de pessoas. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é da África, se você é da Europa, dos Estados Unidos, daqui. Deus ele não faz acepção de pessoas e ele deixa isso muito claro, principalmente em suas parábolas. Mas ele é exclusivo quanto a em quem crer, qual livro seguir, uma única fé no único Deus. Isso, a palavra de Deus é inegociável, não existe relativismo, é apenas o absoluto. A história do povo de Deus, a nossa história, é uma história de Esté, é uma história de exílio, é uma história na casa da Pérsia. Vamos ao nosso segundo ponto, o ambiente controlador da Pérsia, e a gente começa a entrar um pouco na narrativa do texto. Veja o versículo 4, então mostrou as riquezas da glória do seu reino, e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. Como eu disse, esse livro começa com essa grande festa, e no início a gente fica pensando, o que é que está acontecendo aqui? Veja, o rei Assuero, ou Xerxes, ele está fornecendo aqui um grande banquete. Para quê? Para que esse banquete? Para mostrar o seu poder, para mostrar a sua glória, o tamanho do seu poder. Ou seja, não era uma festa sem intenção, era uma festa política. Todo mundo que tem algum cargo no Império Medo-Persa está convidado a essa festa de 6 meses. Havia um palácio aqui que ele vai descrever de 36 colunas, tudo do bom e do melhor durante 180 dias. Imaginem uma festa com 180 dias, Xerxes mostrando aos seus súditos, olha, seus tesouros, seus troféus, seus artefatos de territórios invadidos. O povo diz que o carnaval brasileiro é longo, bem-vindo ao carnaval persa. 6 meses, olha, o versículo 4 vai dizer, essa festa de 6 meses é específica para os mais nobres, para a cúpula aqui, para os líderes, mas tem outra festa que vai ser depois desses 6 meses, vai acontecer depois desses 6 meses, versículo 5, passados esses dias, passados os 6 meses, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Depois de 6 meses, talvez a sobra aqui dessa grande festa, o rei Assuero vai liberar para todo mundo que passasse pela cidadela de Suzã. No pátio real estava acontecendo uma festa livre de 7 dias. Um verdadeiro carnaval, bebida, comida, atração musical, tudo pago pelo rei, tudo do bom e do melhor. Percebam, ele quer mostrar, eu sou muito generoso. Olha o tamanho da minha generosidade. Tinha muita gente naquela festa. Olha os detalhes, versículo 6, havia tecido branco, linho fino, e estofas de púrpuras atados com cordões de linho e de púrpuras a argolas de prata e colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre o pavimento de pórfiro e mármore e alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Tudo pago pelo rei. Mas por quê? Por que começar esse livro com essa festa? Será que era uma festa sem intenção? Nunca é sem intenção. A generosidade dos poderosos, ela nunca é sem intenção. Ela sempre acontece para nós atrelarmos a algum tipo de controle.
É sempre assim. Países mais poderosos, eles passam a ajudar países menos poderosos, mas isso tem um preço. Sempre tem uma intenção por trás. Olha como, é interessante isso, olha como o versículo 8 é estranho. Eu não tenho outra descrição para ele. Ele vai dizer assim: bebiam sem constrangimento. Olha como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais de sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. O que é que significa beber como estava prescrito? Entenda, olha o que aqui o livro quer nos dizer. Havia um roteiro sobre como eles deveriam se divertir. Tinha uma prescrição dizendo assim: ninguém deve ser obrigado a beber e ninguém deve ser obrigado a deixar de beber. Você é livre, eu ordeno. Como assim? O rei precisava fazer uma lei dizendo que ninguém tinha obrigação de beber? Por que isso, irmãos? Porque é isso que os poderosos desse mundo, eles fazem. Eles querem dar vinho para o povo, ao mesmo tempo que eles querem controlar o mundo. Não basta dar vinho, tem que fazer uma regra, uma lei, dizendo que está liberado beber vinho. Não basta simplesmente dar. As pessoas estão libertas porque eu ordenei. As pessoas podem fazer o que eu quiser porque eu lancei uma prescrição dizendo que podem. Parece contraditório. Tem uma regra dizendo que não existem regras. Só não existem regras porque eu disse que não existem regras. É isso que Xerxes quer passar. Irmãos, essa é uma mensagem muito atual. O que é que os poderosos eles fazem? Eles fazem exatamente isso. O que é que as pessoas que se dizem influentes elas fazem? Elas fazem exatamente isso. Olha, o mundo é livre, você pode pensar e acreditar em quem você quiser, mas a regra é pensar assim. Você pode pensar no que você quiser, mas todo mundo está seguindo essa linha aqui. Todo mundo está vestindo desse jeito. Eles ostentam roupas caras, o seu modo de vida, e lhe impõem o que você deve pensar, o que você deve viver, defender, vestir, e o que é que você deve gostar. Seja livre, mas olha, as pessoas da tendência aqui, elas pensam assim, elas falam assim, elas vestem assim. Irmãos, entenda, esse mundo é muito influente. Esse mundo, ele tem poder, esse mundo tem riquezas, ele tem luxo, eles têm festas, eles têm tudo, mas isso não é tudo. Eles acham que isso é tudo, na verdade eles só têm isso, eles só podem nos oferecer isso. E nós somos tentados a nos juntarmos a eles. Nós pensamos, muitas vezes podemos pensar: será que é tão ruim ser um persa? Será que é tão ruim agir como um persa? Isso nos leva ao nosso terceiro ponto. No versículo 9 é mencionado Vasti. Vasti era a rainha que dá um banquete à parte. Pode perceber aqui no versículo 9, também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. A narrativa já nos dá a entender que ela não queria ficar perto do rei nessa festa de 6 meses. Ela dava uma festa particular só para as amigas delas e ali na casa real de Assuero. Acompanhe comigo, eu vou ler agora dos versículos 10 ao 22 de uma vez, e entenda esta narrativa do primeiro capítulo, irmãos. Esse é o nosso terceiro ponto. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bistá, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém a rainha Vasti
recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a eles eram Cassena, Setá, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistaram pessoalmente com o rei e avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais no reino, sobre o que se devia fazer segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandato do rei Assuero por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão seu marido quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real e que se inscreva na lei dos persas e dos medos e não se revogue que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandato que o rei decretar em todo o seu reino vasto que é, todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor de sua casa e que se falasse a língua do seu povo. Os poderosos desse mundo, irmãos, eles acabam se enrolando nos seus próprios pecados. Olha, a gente começa a ver de fato como pensam os poderosos da casa da Pérsia. O poder, irmãos, ele parece bom, mas o poder usado para o mal acaba mal. Veja o que acontece: 6 meses e 7 dias de festa. Assuero está bem alegre de vinho e ele tem uma ideia: eu vou exibir a minha rainha. Eu vou exibir um dos meus maiores tesouros. Tragam a rainha com a coroa real, que eu quero mostrar a beleza dela. E de forma exagerada, ele manda 7 eunucos buscar a rainha, que estava na sua festa íntima, num banquete paralelo. E o texto diz, versículo 11, que ela era, o termo original vai dizer, ela era extremamente formosa. A beleza dela era fora do comum. Vá com a coroa, venha com a coroa real, eu quero mostrar vocês para os persas. Porque só os eunucos tinham contato com as mulheres do rei. E qual era a intenção de Xerxes aqui, irmãos? Já bêbado de vinho, expor a beleza da sua esposa. Provavelmente isso aqui seria de forma bastante exagerada, porque ela não vai. E pessoas também já altas de vinho poderiam escarnecer ali, falando da rainha e desrespeitá-la. Era uma bagunça, eram 6 meses e 7 dias de pessoas bebendo vinho sem parar. Não se engane. É isso que acontece na Pérsia, tudo pode acontecer na Pérsia. O Brasil não é muito diferente da Pérsia, irmãos. Sabe por quê? Porque hoje em dia não precisa nem os homens mandarem.
As mulheres, elas já se exibem de forma pecaminosa, seja como troféu, seja para expor a sua beleza em pecado. Essa prática já existe sem nenhuma vergonha. Mas Vasti é diferente. Vasti, ela não vai. Ela não cede, ela se recusa, ela não vai ser objeto de chacota para os habitantes da Pérsia, mas ela recusa um mandato do soberano da Pérsia. Imagine, se coloque no papel do eunuco que vai avisar a Xerxes que a rainha não vem. Quem é que vai avisar? Acho que ficaram os 7 eunucos ali, ó, vai você, vai você. E eles avisam, e ele fica o quê? Ele fica com a raiva aqui, se inflamou. Um rei com tanto poder não consegue mandar na esposa. A esposa não atende um pedido dele. Essa é a fama que ele teria. O dono de 127 províncias, o soberano da Pérsia, ele mostra que ele não consegue controlar tudo. Ele não controla a rainha, e nós vamos ver agora que ele também não controla o seu próprio coração. Isso mostra, irmãos, que até aqueles que têm um poder aparentemente ilimitado, eles não mandam em tudo. O pedido da sua esposa lhe é negado. Um homem com tanto poder e controle, ele não tem influência e autoridade sobre quem realmente importa, que é a sua esposa. Tem um comentarista chamado Westgood, ele vai dizer que o exemplo de Vasti é um exemplo para nós, é a prova viva, abre aspas, que é possível recusarmos leis que controlam o comportamento, que resistência nesses termos é possível, e assimilação à vontade do império não é inevitável. Às vezes nós pensamos, olha, o mundo é tão influente, o que é que vai ser dos nossos filhos e das nossas filhas? Será que nós mesmos, ou os nossos amigos, nossos parentes, nós vamos escapar dessa formação mental em que vivemos? Como se qualquer tipo de esforço fosse inútil. Afinal, eles são tão grandiosos, eles são tão influentes, eles têm tantos recursos, mas veja o exemplo de Vasti. Vasti, ela se recusa. E não é apenas Vasti que ele não controla. Matthew Henry vai dizer aqui que nem o seu próprio espírito ele é capaz de controlar, ele sai de si de raiva e de ira, e olha que curioso, ele reúne um conselho para decidirem o que é que vai ser feito. O versículo 13 diz assim, ó, esses homens, abre aspas, são os salmos que entendiam dos tempos. Esses homens deviam ser especialistas, entendedores de como a vida funciona. Será? Imagina a vergonha, um deles vai dizer, Memucã. Memucã vai abrir a boca e vai dizer, olha, quando isso se espalhar na Pérsia, que a rainha desafiou o rei, isso vai, hoje mesmo, fazer com que as mulheres da Pérsia se recusem a fazer a vontade dos seus maridos. Por causa desse exemplo errado aqui. E ele mesmo vai dizer, vai haver muita indignação. Olha o versículo 19, se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Vamos usar essa situação como exemplo. Irmãos, pare para pensar, olha que lei ridícula foi feita. Como é que se reúne os sábios e entendedores dos tempos e o rei para fazer esse tipo de lei? Veja o versículo 22. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor de sua casa, e que se falasse a língua
do seu povo. Irmãos, esses homens são sábios mesmo. Essa lei era a confirmação de que esses homens, de que o rei não mandava na sua casa. Era a divulgação que Xerxes não conseguiu fazer isso. Como é que ele está exigindo isso se nem ele conseguiu fazer isso? Essa lei aqui, ela literalmente, olha, não façam como o rei, homens governem suas casas. Era literalmente isso. Toda a máquina governamental da Pérsia se juntou para promulgar essa lei ridícula, mas uma lei real. Isso me deu algumas curiosidades, irmãos. Eu fui atrás de algumas leis que seriam um pouco bizarras nos dias de hoje, que é difícil a gente crer que elas existem. Por exemplo, em Singapura, é crime roubar o Wi-Fi do vizinho. Fiança de $10.000 ou 3 anos de prisão se você roubar o Wi-Fi do vizinho. Na Suíça, é visto com maus olhos você dar descarga na privada após as 22 horas. Isso é passível, e isso é considerado poluição sonora e passível de denúncia. Na França, é proibido você batizar um porco com o nome de Napoleão. É um grande desrespeito por causa da história do imperador. E na Tailândia é crime você pisar em uma cédula, pois nela tem a imagem do rei que é venerado no país. São leis que as pessoas pararam para dizer, vamos colocar em frente. E a Bíblia, irmãos, fala de homens que transcreveram essas leis nas mais diversas línguas aqui para ela ser espalhada. Essa lei aqui que nem o rei cumpriria. Homens enviados a cavalos. Quantos homens enviados? Pense, da Etiópia até a Índia, recebendo essa lei, você chegava em casa e lhe dava um papel dizendo na sua língua, o homem tem que mandar em casa. Essa é uma das maiores tolices desses poderosos. Eles acham que eles podem simplesmente decretar uma lei e se ele decretou, vai ser feito e tudo está resolvido. Essa lei só iria espalhar mais a história. Quem estava lá na Índia e não ficou sabendo da história ia querer ficar sabendo. Por que do nada eu recebi esse papel aqui com esse edito do rei? O que foi que aconteceu? É porque a rainha não obedeceu a ele. Aí ele está mandando a gente mandar na casa, coisa que ele não faz. Isso espalha muito mais do que abafa, é uma grande ironia. E por que isso, irmãos? Por que a história de Esté começa com isso? Porque esses são os poderosos da nossa época. E nós, nisso tudo, cadê o povo de Deus? O livro de Esté que nem começa com Esté. Um livro que não fala nem do povo de Israel, nem do povo de Deus. Um livro que não começa nem com Deus. Onde estamos aqui, irmãos? Estamos na segunda fase do exílio babilônico. Mais ou menos aqui em 538 a.C., os persas, como eu falei, invadiram os babilônicos. O rei Ciro domina sobre Israel. E nesse contexto, o que é que ele faz? Ele faz um decreto deixando todo mundo que quisesse, todo mundo de Israel, voltar para a sua terra, e uma leva vai para Israel, nós sabemos disso, o povo que estava com saudade da terra e confiava em Deus, mas muitos ficaram morando no território que era da Babilônia e agora é da Pérsia. Ou seja, é aqui que essa história começa. Essa história vai começar dizendo, olha, tem povo de Israel em Suzã. Tem gente aqui que é a igreja do Senhor, mas está assimilado a esse império. Tinha muita gente que não foi para Israel com a permissão de Ciro. Mas esse povo de Israel, que está aqui, são esses que estão acostumados com a Pérsia. São povos assimilados.
É igual aquele seu amigo que vai para os Estados Unidos, ele vai e leva toda a cultura brasileira, ele ficou muitos tempos aqui, e ele vai até com os filhos, que também leva a cultura brasileira e sabe falar em português, mas esses filhos, eles encontram lá uma norte-americana e eles casam, e agora eles vão ter filhos que não vão estar tão assimilados com essa cultura brasileira, porque eles não nasceram aqui. E a terceira geração dessa família talvez mantenha alguma coisa cultural daqui por respeito aos avós, mas agora eles estão totalmente assimilados. Essa é Esté. Ela nasceu na Pérsia. Esses são os povos de Israel que estão aqui. Eles nasceram aqui, eles estão assimilados. Cadê o povo de Israel nessa história? Está aqui, está na festa. Está misturado com o povo. Aqui são cidadãos irrelevantes que não conseguem mudar o que está acontecendo, a ponto de nem serem mencionados ainda. Às vezes nós pensamos isso, irmãos, nas nossas ações, diante desse sistema que existe há tanto tempo antes de nós, tanto tempo antes da gente nascer, diante de um mundo tão cheio de artimanhas, tão cheio de falcatruas, tão mais esperto que nós. Às vezes as nossas ações, elas parecem tão irrelevantes, que nós nem somos mencionados. O que é que a gente pode fazer contra a guerra da Ucrânia? O que é que a gente pode fazer contra a guerra de Israel que estourou essa semana? O que é que a gente pode fazer contra o preço da gasolina, contra a corrupção no nosso estado, a corrupção no nosso país? A gente para e pensa, o que é que eu vou mudar? O que é que essa história aqui é relevante para mim? Agora a gente sabe que vai mudar a rainha. Grande coisa. O que é que eu tenho a ver com isso? Calma. Se está na Bíblia, tem uma finalidade. Será que Deus, ele não está usando essa situação aparentemente à parte do povo de Deus para o bem daqueles que o amam? De fato, essa história vai ser usada para aqueles que estão assimilados acordarem, para o povo de Israel se identificar como povo de Israel, e Deus salvar o povo de Israel, pois é desse povo que vai vir o Messias. Vamos ver no que vai dar. Esse foi o primeiro capítulo. Então, concluindo, irmãos, o que é que a gente aprende com esse primeiro capítulo? O que é que a gente conclui com isso? Não se impressione com os poderosos desse mundo. Não se impressione com aqueles que têm poder de fazer festa de 180 dias. Que seu poder é praticamente ilimitado. Você pode dizer, poxa, que festa, tem que ter muito dinheiro para manter isso. Bobagem. Esse dinheiro nem era dele. Era dinheiro do próprio povo. Talvez você se impressione com a boa vida, com os bens e com o poder, com os tesouros dessa terra. Vamos ver o que Cristo acha dos tesouros dessa terra, irmãos. Abra comigo, por favor, em Lucas 12. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 16. Olhem a parábola do Senhor Jesus. Lucas 12, a partir do versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-eis maiores, e aí reconhecerei todo o meu produto e todos os meus bens.
Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Aqueles que pensam em riquezas apenas terrenas, que têm tanto poder, mas esse poder não passa daqui da terra. Eles não têm poder. Xerxes pensava que mandava em tudo, não mandava na sua esposa, não mandava no seu coração, não conseguiu controlar, reuniu um conselho para fazer uma lei ridícula, só para espalhar o que ele queria abafar. Ele não tem controle. Nós não temos poder sobre a nossa vida. Nós não temos poder sobre a salvação, não vem de nós. Esses poderosos não dominam o que é mais importante. Eles são poderosos, mas eles são vazios. Nossos governantes parecem tão poderosos, Putin parece tão poderoso, Biden parece tão poderoso, mas eles são temporários, e aquilo que eles fazem com aquelas bombas, com aquele poder que eles têm, não é capaz de mudar o coração deles. Nenhum poder é capaz disso, só o poder que vem de forma externa, que vem do nosso Senhor. E estamos nesse exílio, irmãos. Nós vivemos na Pérsia. Bem-vindo à Pérsia. A Pérsia vai gritar diariamente nos seus ouvidos que a vida está em viajar, que a vida está em bens materiais, que a vida está em participar de uma festa de 6 meses no camarote. O que importa é isso. Mas o livro de Esther, ele começa nos lembrando: não, isso é falso. A glória dessa realeza é falsa, a vida não está aqui. É assim que esses reis mostram a sua glória. Eles só podem mostrar a sua glória desse jeito, com farra, com festa, com crueldadezinhas aqui e ali que Xerxes vai fazer. Então, dito isso, irmãos, eu preciso lembrá-los de outro rei. Eu preciso lembrá-los de um rei diferente de Xerxes, um rei que é justo, e um rei que não é caprichoso, o rei que o convite da sua festa está cheio de amor, não está cheio de luxúria, um rei que não vê a sua noiva como objeto de autoengrandecimento, mas que se entrega por ela. Não usa a sua noiva, não usa a sua igreja para se exibir de forma vazia, mas ele deu a sua vida por ela. Esse é o nosso rei. Um rei bem diferente de Xerxes, um rei diferente de qualquer outro nesse mundo, um rei bom. Esse é Jesus Cristo, esse é o nosso rei. E mesmo vivendo na casa da Pérsia, mesmo vivendo nesse mundo hostil que nós vivemos, no final, você precisa ser lembrado que o mundo é dele, que o seu reinado não vai além nas determinações do Egito, a Etiópia, que o seu reinado não é só o mundo, ele se estende por todo o cosmos. Esse rei tão poderoso é o mesmo rei que controla a minha e a sua vida. É um rei que decidiu nos amar, nos criar e nos amar. Xerxes acha que é o rei mais poderoso, mas aguardem o rei Jesus nessa história de Esther. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa história, nós te agradecemos porque a tua palavra e o teu evangelho, eles são extraídos dessas palavras, dessas frases, desse capítulo. Nos abençoa, Senhor, que nós possamos te reconhecer todos os dias como Senhor, único e soberano em nossas vidas. Tu tens a honra, tu tens o poder,
Tu tens o controle sobre as circunstâncias. Que as circunstâncias não nos assustem, que nós possamos cada vez mais parar de andar por vista e comecemos a olhar por fé, na certeza que o Senhor controla e rege as nossas vidas. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.